Está entrando no ar. Você precisa saber. Muitas dicas para o seu dia a dia. Você precisa saber. A paz do Senhor Jesus, que bom ter você aqui mais uma vez. Estamos iniciando mais uma edição do nosso programa Você Precisa Saber. Você que estiver pelo YouTube, aproveite, pode curtir, comentar e compartilhar, porque eu tenho certeza que o conteúdo desse programa vai servir para muitas pessoas e você conhece muita gente que precisa saber. O nosso assunto hoje é câncer de mama. Como evitar? Interessante, não é? Informação importante para nós, para você que está conosco. E quem vai falar é um especialista, uma pessoa com muita experiência nesse segmento. Ela é médica legista, cirurgiã geral, mastologista, formada aqui na Universidade Federal do Espírito Santo. Estou aqui, o prazer de tê-la aqui, a doutora Giane Pissarra Monteiro. Que bom ter aqui no programa. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Muito obrigada pelo convite. Amém. Estamos aqui. A doutora Giane, a esposa do nosso querido pastor Ricardo Cassa, sempre está aqui com a gente no programa da madrugada e nos deu a honra de estar aqui para falar um pouco desse tema tão importante, né, de saber a respeito disso. E a primeira pergunta que eu quero fazer para a doutora é: qual a importância de falar sobre o câncer de mama? Bem, a importância do câncer de mama é que é o câncer mais prevalente entre as mulheres no Brasil e no mundo. É a principal causa de morte por câncer entre as mulheres, representa 1/4 de todos os cânceres da atualidade. Então, todos os casos de câncer do mundo, 1 em cada 4 casos é de mama. Então, é muito importante falar sobre esse assunto, principalmente porque o câncer de mama tem cura. O câncer de mama, ele, quando diagnosticado no início, existem várias opções de tratamento e quanto mais cedo ele é diagnosticado, é mais simples o tratamento, menos agressivo o tratamento. Então, nós precisamos que as mulheres sejam parceiras da medicina no sentido de procurar a prevenção, procurar o diagnóstico precoce, e não deixar de fazer os seus exames regularmente para a detecção precoce do câncer de mama. Bem, doutora, a senhora falou aí de prevenção, né? Na mecânica, por exemplo, automotiva, existem as manutenções preventivas, ou seja, para que antes que dê o defeito, já esteja tudo normalizado. O câncer de mama também tem tratamento preventivo, não é verdade? Sim. Existem 2 tipos de prevenção. A prevenção primária, que é aquela prevenção, medidas que a mulher pode adotar para evitar desenvolver o câncer de mama, como hábitos de vida saudáveis, combater a obesidade, combater o sedentarismo, atividade física regular, alimentação saudável, com pouco valor calórico, com pouca gordura, com pouca carne vermelha, evitar bebidas alcoólicas, não usar reposições hormonais sem controle médico. Então, é uma prevenção para que se tente minimizar o risco de desenvolver o câncer de mama. E existe a prevenção secundária, que é a prevenção da mortalidade, que está relacionada ao diagnóstico precoce. Quanto antes se fizer o diagnóstico, e quanto menor o estágio em que a doença for detectada, menor o risco que essa mulher venha a ter um desfecho ruim. Então, quanto menor o estágio da doença, maior a chance de não haver morte pelo câncer de mama. Por exemplo, quando o câncer de mama é diagnosticado no estágio in situ, ele é 100% curável. Quando é no estágio 1, essa chance de cura já cai por volta para 90%. E assim sucessivamente. Quer dizer, quanto mais cedo é diagnosticado, maior a chance dessa mulher ter uma vida normal após o câncer de mama. Bem,
quais os exames, os melhores exames que pode ser feito para se descobrir se existe o câncer ou não? Bem, sabe-se muito bem, desde a década de 60, que o autoexame não tem impacto na mortalidade da população por câncer de mama. Então, nós, mastologistas, nós não nos engajamos nessa campanha por autoexame, porque o autoexame ele só é melhor do que nada. Ele não tem impacto na mortalidade populacional. O que se sabe que tem realmente impacto é a mamografia. A mamografia anual, a partir dos 40 anos, causa uma redução da mortalidade por câncer de mama na população de 50%. Então, você terá menos 50% de mortes por câncer de mama ao fazer o rastreio mamográfico anual na população a partir dos 40 anos. Então, a mamografia é o melhor exame de rastreio. Mas existem exames complementares. Por exemplo, mulheres muito jovens devem fazer também a ultrassonografia, porque elas têm mamas mais densas e reduz a sensibilidade da mamografia. Na presença de uma lesão alterada na mamografia, pode ser necessário também fazer a ultrassom complementar. E existe também a ressonância magnética. A ressonância magnética é um exame mais invasivo, porque ela usa um contraste, mas ela é um exame que tem um ganho muito grande em determinadas mulheres, por exemplo, as mulheres que têm próteses de silicone, as mulheres muito jovens que têm mamas muito densas, as mulheres que têm alto risco por uma história familiar de câncer de mama e tem indicação também de ressonância. Então, esses exames de imagem, sozinhos ou combinados, eles são as melhores ferramentas diagnósticas para o câncer de mama. Bem, a senhora comentou sobre a tomografia. A tomografia, né? A ressonância. Não, o primeiro. Mamografia. Mamografia. Desculpa. A senhora falou sobre mamografia. Aí eu vou fazer uma pergunta. Nem todas, aliás, a grande massa não tem plano de saúde, né? E como é que essas pessoas, onde que seria o recurso para as pessoas fazer um exame desse? Porque a gente vê muitas pessoas, eu não faço porque eu não tenho plano, é muito caro, mas existe solução, não existe? Sim. A nível do SUS? Na verdade, no Espírito Santo, a mamografia é oferecida para todas as mulheres a partir dos 40 anos. O Ministério da Saúde, ele oferece a partir dos 50, mas nós tivemos um decreto do governador Casagrande, nesse mandato, que instituiu a mamografia no Espírito Santo a partir dos 40 anos, que é a idade em que a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda. Na verdade, nós temos mamógrafos ociosos no SUS. Existe a oferta de mamografia para todas as mulheres, sobram vagas no SUS para a realização de mamografia. Na verdade, o que nós temos é uma pobre adesão da nossa população ao exame. Por medo, existem muitas propagandas falsas no Instagram de médicos que não têm compromisso com a ciência e que dizem que a mamografia tem radiação, que a mamografia faz mal. Eu mesma recebi, na semana passada, um vídeo de um médico dizendo que a biópsia causa um agravamento do câncer, e são falácias, não tem base científica nenhuma. A mamografia não oferece nenhum risco para a saúde, a mamografia anual é totalmente segura, a radiação é muito pequena, os aparelhos são muito modernos, então não há risco à saúde. A dor da mamografia também, que é um medo que a mulher tem, ela é muito rápida, os aparelhos mais modernos, a compressão da mama é por poucos segundos. Então, assim, na verdade, nós precisamos que as mulheres procurem a unidade de saúde, procurem o médico da unidade e peçam para fazer a mamografia. Ela não é oferecida só em outubro, ela é oferecida o ano inteiro. E no Espírito Santo, a partir dos 40 anos, toda mulher deve fazer mamografia anual.
Então, eu vou aproveitar, doutor, e falar diretamente para você, mulher que está nos assistindo, ó, essa não é mais a desculpa, hein? Tá vendo? As máquinas estão ociosas, então procure a unidade de saúde, procure se informar, você já está recebendo a informação e vai lá e faça a sua mamografia de prevenção, porque a prevenção é o melhor remédio, né? Por isso nós estamos aprendendo aqui. Que bom saber, fiquei feliz em saber disso. Qual a idade para começar a se preocupar? Já falou, mas eu acho que já está. Mas eu acho que não é só após os 40, acho que a qualquer momento tem que estar preocupado. Não é se preocupar, mas é se cuidar. Depende. Por exemplo, casos de pessoas que tenham familiares que tenham tido câncer de mama. Se você tem um parente próximo, uma tia, uma prima, uma irmã, mãe, avó, que teve câncer de mama, você deve começar o rastreio às vezes mais cedo. Se uma familiar teve o câncer de mama aos 40 anos, você deve iniciar o seu rastreio 10 anos antes dessa idade. Então, a gente recomenda iniciar aos 30, num caso desse. Nós temos pacientes que começam a fazer exame, inclusive, aos 20. Então, a mulher muito jovem começa fazendo ultrassonografia. Se ela já teve filhos, ela pode fazer mamografia já, porque é personalizado, depende da história daquela pessoa. Se ela usa uma terapia hormonal, ela tem que ficar mais atenta. Então, nós procuramos personalizar. O médico da unidade de saúde, ele está habilitado a avaliar essa mulher e iniciar. Mas se ela tiver alguma dúvida, se você tem alto risco, se você tem caso na família, você deve procurar um mastologista. O mastologista é o profissional que cuida da mama, das doenças benignas e malignas da mama. Então, esse rastreio, essa preocupação, esse cuidado, ele deve ser personalizado para cada caso. Perfeito. E o que fazer quando sentir alguma alteração? A mulher sentiu uma alteração na mama, o que ela deve fazer logo, de imediato? Em primeiro lugar, não precisa pensar que toda alteração na mama é um câncer. Não necessariamente. Existem muitas doenças benignas da mama que dão muito mais sintomas até do que o câncer. Porque o câncer ele costuma ser silencioso por muitos anos. Ele demora até dar algum sintoma. Mas muitas vezes um problema benigno é uma oportunidade de fazer um diagnóstico precoce de um câncer que estava ali silencioso. Então, qualquer sintoma da mama deve ser valorizado. Nódulo, dor, queimação, qualquer mudança na forma da mama, inversão do mamilo, líquido que sai pelo mamilo, tudo isso deve acender um alerta e fazer com que a mulher procure a unidade de saúde ou procure o seu ginecologista ou procure o mastologista. Porque o profissional, ele vai investigar a causa daquele sintoma. E essa investigação é importante, porque essa investigação pode diagnosticar um problema benigno que precisa ser tratado, um problema pré-maligno, uma lesão que com o tempo poderia malignizar e até mesmo um câncer no seu estágio inicial. São muitos detalhes, né? Importantes, né? A senhora falou, mas existe cura para o câncer, não é verdade? Sim. Agora, existem novas descobertas, ciências, a gente sabe que a ciência até é bíblico, né? Que a ciência se multiplicaria, nós vemos, principalmente na área da saúde, né, doutora? Nós vemos tantas alternativas novas de exames que tem de complexidade que existe hoje, que ajuda a diagnosticar. Como é que está essa evolução, principalmente em relação ao câncer? Bem, a ciência no campo da oncologia, ela avançou muito. O câncer de mama é um câncer que tem altos índices de cura. Quanto mais cedo diagnosticado, maior essa chance de cura. E existem muitas novas descobertas. Tanto exames cada vez os exames estão sendo aprimorados,
quanto os diagnósticos. Existe a ciência genética. A genética tem avançado muito. Então, hoje, nós já temos à disposição dos pacientes os testes genéticos, que são muito mais acessíveis. Existem laboratórios grandes no Brasil já que oferecem os painéis genéticos por preços bem acessíveis, parcelados no cartão. Então, pessoas que têm histórias de familiares, vários membros da família que tiveram câncer de mama, elas podem optar por fazer um teste genético por preço acessível para descobrir se elas têm um risco elevado de desenvolver câncer de mama. Existem vários tipos de produtos oferecidos. Existe um painel genético para câncer de mama e ovário que diagnostica 21 genes e é um exame bem acessível, é um preço que não é tão alto, que inclusive as pacientes do SUS fazem esses exames, eles dão descontos, tem programas de descontos para pessoas de baixa renda que fazem esses exames e descobrem casos. Eu estou com 2 pacientes de lá da região de Santa Maria de Jetibá, que são 2 irmãs gêmeas jovens que tiveram câncer de mama, e elas fizeram o teste e as 2 tiveram câncer de mama no mesmo ano, e jovens, muito jovens, antes dos 30 anos, e fizeram o teste genético e as 2 têm a mutação do BRCA, que é o gene mais comum para câncer de mama, e elas já trataram o câncer de mama e agora elas vão fazer a cirurgia bilateral redutora de risco, vão retirar a glândula mamária e vão fazer a reconstrução com prótese de silicone pelo SUS, que o SUS fornece, ele dá esse tratamento. Então, nós temos a cirurgia preventiva que pode ser feita, inclusive pelo SUS, para as pacientes que têm a mutação genética, que é indicado nesses casos. Existem outros painéis mais extensos, com até 100 genes, de vários tipos de câncer, que a pessoa pode fazer esse exame e saber se ela tem uma predisposição genética. E isso é uma coisa que no futuro vai ser para toda a população, porque o custo vai reduzindo, o custo operacional do exame. Ele também, com a tecnologia crescendo, o custo diminui. Tecnologia é redução de custo também. E existem também hoje medicamentos. Nós temos anticorpos monoclonais. São anticorpos, então são vacinas que são para mutações específicas e para tipos específicos de câncer. Nós temos um tipo de câncer de mama que é o HER2, que tem uma mutação do gene HER2 e que existe um anticorpo monoclonal que é fornecido inclusive pelo SUS como tratamento. A paciente toma por 1 ano e a gente tem respostas assim de até o câncer desaparecer completamente com esse tratamento. Então a tecnologia avança, nós temos quimioterápicos específicos para tipos específicos de câncer que nós chamamos de terapias-alvo. Então é uma terapia que ela tem um alvo específico, que é um tipo específico de câncer, que tem um receptor específico para aquele medicamento. Então você sabe que você tem uma resposta muito melhor se você usar aquele medicamento para aquele tipo de câncer, que você está fazendo uma terapia-alvo. Então você está tratando uma doença específica, porque o câncer de mama não é uma doença. São várias doenças diferentes, existem cânceres diferentes e hoje nós oferecemos tratamentos diferentes dependendo do tipo de câncer que a paciente tem. A paciente mais jovem também, a gente sabe que nós precisamos usar um tratamento mais potente, porque ela é mais jovem, o tumor tem uma taxa de crescimento mais rápida, então ele vai responder melhor a determinada medicação. Então, assim, hoje a medicina avançou muito, o câncer ele é analisado no seu perfil molecular e o tratamento
ele é embasado nesse perfil molecular do câncer para nós termos respostas melhores. E cada vez mais nós vamos poder fazer cirurgias menores, cirurgias menos mutiladoras e tratamentos que vão oferecer uma qualidade de vida maior para a mulher após o tratamento. Nós sabemos também que a prática de atividade física e o controle do peso para pacientes que tiveram câncer de mama tem um papel importante na sobrevida. Mulheres que fazem atividades físicas e que reduzem o peso após o câncer de mama vivem 10% mais. Isso são anos de vida que são ganhos. Então, a mulher, ela precisa, e aqui eu faço um apelo, a mulher precisa cuidar da sua saúde. A mulher precisa fazer atividade física. A mulher precisa controlar o peso, porque tudo isso vai ter um papel muito importante na prevenção e no tratamento do câncer de mama. Muito bom, doutora. Fiquei feliz. Pena que nós estamos chegando ao final do nosso programa. Muita pena, muita informação, mas já fica o meu convite, doutora. Voltar aqui para a gente falar mais um pouco sobre esse ou sobre o outro assunto. Eu quero agradecer a disponibilidade da senhora em poder vir aqui participar conosco. E se quiser deixar uma palavra final, um recado para as mulheres que estão assistindo, deixa por conta da senhora. Bem, nesse Outubro Rosa, eu queria falar com todas vocês que o médico é o seu amigo, ele está do seu lado, ele quer que você tenha saúde, ele quer que você viva, que você tenha qualidade de vida. Então, faça a mamografia que o seu médico pediu. Se o seu médico da unidade de saúde ainda não solicitou para você, converse com ele, fale sobre a prevenção do câncer de mama, faça a mamografia, faça uma ultrassom se você for jovem, se você tiver a mama mais densa, porque o diagnóstico precoce, ele pode ser a mudança que você precisa para viver melhor, para ficar curada, para não vir a deixar a sua família. Lembre, você é a mãe de alguém, você é a irmã de alguém, você é sempre o amor de alguém. Então você precisa se cuidar para que você viva e viva com saúde. Que bom. Tá bom, doutora. Muito obrigado. E você, gostou do conteúdo? Eu fico pensando quantas pessoas que você conhece que não sabem o que foi falado aqui. Então aproveite, compartilhe esse conteúdo para o seu amigo, para a sua amiga, para o seu parente, seu vizinho, seu colega de trabalho, que precisa saber dessa informação para viver melhor. Não é verdade? Bom tê-lo aqui e nos encontramos na próxima edição do Você Precisa Saber. A paz do Senhor. Você precisa saber.